pão da vida, né? Aquele que sacia a nossa sede, a nossa fome. Glórias a Jesus. Deus é bom. Amém? Mateus, capítulo número 23. Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos, capítulo 22, a partir do versículo 34. Um pouco antes, né? Mateus, capítulo número 22, versículo de número 34. Eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até o meu deitar. Eu cantarei a bondade de Deus. Deixa isso aí, vai. Deixa eu tocar essa. Tá bom, pode deixar. Mateus capítulo 22. Pode deixar baixinho. Amém, amados? Vamos encontrar aí Mateus capítulo número 22, versículo 34. Glória a Deus. Jesus, fala ao nosso coração nessa manhã através da Tua palavra. Sabe, o nosso espírito está sujeito ao Espírito do Senhor. Nós somos aqui nessa manhã sedentes por ouvir a mensagem que vem dos céus. Porque uma palavra do Senhor acalma o mar. Uma palavra do Senhor faz a morte se aquietar. Uma palavra do Senhor nos faz, ó Deus, mudar a direção e a rota. Uma palavra do Senhor, ó Deus, liberta a nossa vida, Senhor. Então nessa manhã, traga a Sua palavra, que os meus lábios sejam usados aqui nessa manhã, que a revelação da mais pura palavra que vem dos céus possa chegar ao nosso interior, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Mateus, capítulo de número 22, versículo número 34, diz assim, ó: os fariseus, ouvindo que fizera emudecer o saduceu, reuniram-se no mesmo lugar. Um deles, se doutor da lei, interrogou para experimentar: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus respondeu-lhe: amarás o teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todos os seus pensamentos. Este é o mandamento, esse é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Amém, amados? Olha que coisa interessante, né? Então, Jesus aqui, os religiosos daquele tempo, daquela época, eles procuravam ocasião sobre Jesus. Amém? Eles procuravam achar de alguma forma, alguma falha em Jesus para poder incriminá-los, para poder colocar ele como ele foi colocado no Calvário, né? Então, eles estavam procurando um meio, um artifício, uma brecha para poder paralisar o ministério de Jesus. E o primeiro ponto que eu quero começar é exatamente nesse sentido. O diabo também conosco também é assim. Muitas vezes o inimigo de nossas almas, ele tenta arrumar brecha para poder, de alguma forma, nos paralisar. Amém? O diabo, ele tenta arrumar, sabe, uma brecha, uma falta de vigilância nossa para poder paralisar algumas áreas da nossa vida. E nós precisamos estar atentos em relação a isso, precisamos estar apercebidos. E Jesus, quando foi indagado a respeito dessa questão da lei, Jesus ele respondeu sabiamente a respeito do primeiro mandamento. E é sobre isso que vamos falar nessa manhã. O primeiro mandamento do Senhor: amar a Deus sobre todas as coisas. Amém, amados? Irmãos, nós estamos vivendo na igreja moderna agora, nesse tempo presente, né? Como os irmãos sabem, eu agora em abril estou me formando no curso de teologia.
Isso para mim não significa absolutamente nada. As experiências que eu tive com Deus, a prática pastoral no dia a dia, me trouxe muito mais conhecimento do que o que eu adquiri durante todos esses 3 anos e meio de faculdade. Mas uma coisa eu pude compreender estudando e aprofundando um pouco mais na história da igreja. Eu pude conseguir entender que, sabe, durante todo o tempo, a igreja ela foi perseguida. Durante todo o tempo, se levantaram para paralisar a igreja. E uma das formas que o diabo tem, nesse tempo presente, arrumado para paralisar a igreja, é esfriar esse amor das pessoas para com Deus. Amém? O amor das pessoas para com as coisas de Deus, elas têm se esfriado cada vez mais. E o nosso Jesus Cristo já tinha aprendido isso lá atrás, dizendo, olha, no fim dos tempos, pela multiplicação da iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Amém, amados? E nós precisamos estar apercebidos, ligados, atentos, para que nós não sejamos esses que vamos esfriar o nosso amor. Amar a Deus, sabe, olha como Jesus falou, hein? Amarás o Senhor, teu Deus. O primeiro ponto aqui, todas as vezes que a palavra de Deus coloca uma vírgula, nós precisamos parar. Deus ali tem uma mensagem naquelas pequenas palavras ali. Amarás o Senhor teu Deus. O primeiro passo para eu amar a Deus de todo o meu coração e meu entendimento é ter Ele como Senhor da minha vida. Pastor, o que é ter Deus como meu Senhor? Ter Deus como meu Senhor é entregar o governo da vida para Ele. Amém, amados? Pastor, mas o que é entregar o governo para Ele? Entregar o governo para Ele é você obedecer a palavra, mesmo você não concordando. Amém? Irmãos, quantas palavras que tem na Bíblia, versículos que tem na Bíblia, que eu não concordo. Mas eu obedeço por quê? Porque eu entendo que o meu Deus, Ele enxergou muito mais longe do que eu, enxerga muito mais longe do que eu. E se Ele falou que aquilo ali que eu tenho que fazer, eu confio naquilo que Ele falou e vou procurar obedecer. Então, quantas são as pessoas que muitas vezes questionam até mesmo a palavra de Deus? Nós estamos vivendo um tempo agora, eu estava aqui limpando a igreja hoje pela manhã, e me veio um versículo na cabeça, em que o apóstolo Paulo, escrevendo carta, ele disse assim, olha, haveria um tempo em que por comissões no ouvido, muitos dariam ouvido a falsos ensinamentos, falsos profetas, a falsos apóstolos. Amém? Para que eles falassem segundo a sua vontade. Então, se nós formos olhar as igrejas em como é que funciona hoje? Por exemplo, por que uma indústria ela vai colocar uma toalhinha dessa para você comprar? Antigamente, a indústria fazia o quê? Ela lançava a toalhinha e caía em cima de marcas para poder vender a toalhinha para você. Hoje em dia não. A indústria pesquisa o gosto do consumidor, ela procura entender o que você está querendo, e aí então ela lança o produto. E a igreja ela está indo nesse caminho mercadológico. A igreja está pesquisando, procurando entender o que as pessoas querem para poder dar para elas. Só que o evangelho não é nós darmos o que as pessoas querem. O evangelho é nós pregarmos aquilo que Deus nos mandou pregar, o que está genuinamente na palavra. E que muitas vezes não vai ser o que nós queremos ouvir ou o que nós concordamos. Amém? Porque falar para você que eu concordo em amar o meu inimigo, eu não concordo. Eu acho até mesmo um pouco injusto. Mas eu entendo o princípio que está por trás disso e me esforço para fazer isso. Você entende? Tá claro para você isso? Então, o mundo, a igreja moderna, ela se adaptou aos padrões capitalistas, mercadológicos, e ela quer pregar um evangelho de acordo com a necessidade das pessoas. Eu não estou aqui, sabe, como pastor, para pregar evangelho segundo a sua necessidade. Eu estou aqui para pregar um evangelho que está na palavra, a sã doutrina. Amém? O apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, disse assim, ó, Timóteo, cuida de ti mesmo e da sã doutrina, para que você salve a você mesmo e aquele que estão te ouvindo. Amém? Então, se eu não pregar a sã doutrina, a genuína palavra do Senhor, você também corre risco de ir comigo juntamente com o buraco. Porque como que pode um cego guiar o outro cego, amados? Ambos vão cair no buraco, diz a palavra do Senhor. Amém? Então, nós escolhemos o caminho dessa doutrina, o caminho da palavra de Deus. Então,
O primeiro passo para eu amar a Deus sobre todas as coisas é entregar o senhorio, é entregar o governo da minha vida para Ele, entendendo que estando sendo governado por Ele, eu estou sendo governado por alguém que tem todo o poder e toda a autoridade. Amém, irmãos? Uma coisa é você ser governado por Bolsonaro, que xinga palavrão, etc, etc, que comete pecado como um homem qualquer. Outra coisa é você ser governado pelo presidente Lula, né? Um dos maiores escândalos de corrupção, líder de maiores escândalos de corrupção que essa terra já viu. Outra coisa é você ser governado pelo nosso Deus. Amém? Nunca entregue o governo da sua vida a homem nenhum. Homem nenhum pode ter o governo da sua vida. Você precisa ser independente, humanamente falando. E eu não estou falando, quando eu falo de independência, eu não estou falando de você precisar. Nós precisamos uns dos outros a todo momento. Talvez ainda hoje eu vou precisar de você. Amém? Mas a dependência, eu preciso ser dependente somente do meu Deus. E entregar o senhorio é estar na dependência de Deus. Entregar o senhorio e o governo para Ele é reconhecer que eu sou dependente do meu Deus. E aí quando eu começo a entregar o senhorio para Ele, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. Pastor, o que é amar a Deus de todo o meu coração? Amar a Deus. O que é o coração na Bíblia? O coração na Bíblia é o centro das nossas emoções. Amém? Não é esse coração aqui, fisicamente falando, o órgão do corpo, mas é o centro das emoções. Ou seja, então ame a Deus com todas as suas emoções, com todo o seu ser. Amém? Com tudo que há dentro de você. Então, amar a Deus com todas as suas emoções, de todo o seu coração, significa dizer que que nada nem ninguém pode ocupar esse espaço primeiro em nosso relacionamento com Deus. Amém? O meu trabalho não pode ocupar o primeiro lugar. Sabe, o centro aqui é um círculo, né? Tudo gira em torno desse Deus que está no centro da nossa vida. Nós acreditamos naquela piramidal, não. Pirâmide, Deus primeiro, família em segundo, trabalho em terceiro, papapá. Não. A nossa visão é o seguinte, é Jesus no centro da nossa vida e as demais coisas em volta. Família, trabalho, vida com Deus, etc, etc, etc. Porque eu preciso, no meu trabalho, Jesus tem que estar no centro. Na minha família, Jesus tem que estar no centro. Aqui na igreja, Jesus, sabe? Então, Jesus no centro das coisas. Amém? Glória a Deus. Então, para que Ele esteja no primeiro lugar na minha vida, o meu coração não pode ter espaço para outra coisa. Eu não posso amar mais. Por exemplo, vou citar um exemplo aqui, time de futebol. Eu não sei se você já viu, mas a gente estava até conversando aqui antes das torcidas mais apaixonadas pelos seus times, que é o Flamengo, o Corinthians, são torcidas. Ele tem torcedores. Eu estava vendo um testemunho de um torcedor na internet. A filha dele estava no hospital para nascer, a mulher dele. Ele largou a filha dele no hospital para nascer, para poder ir para o jogo do Flamengo. Amém? Então, amados, as pessoas fazem loucura que você nem imagina. Já viu um cara que o Flamengo foi jogar fora do Brasil? O cara vendeu o único carro que tinha da família para poder ir lá ver o Flamengo jogar lá fora. Amém, amados? Então as pessoas fazem loucura. Então no coração dessa pessoa, quem é o Deus dela? O Deus dela é o Flamengo, porque está em primeiro lugar. O cara larga a família, larga a mulher. Se a mulher falar assim, escolhe eu o Flamengo, o cara larga a mulher e fica com o Flamengo. Sim ou não, mano? Tem gente assim ou não tem? Tem gente que mata pelo time, amados. Nós já vimos várias vezes isso aí. A torcida do Palmeiras, lembra? Lá no São Paulo é um nosso louco. O Corinthians lá, sim ou não? E eu não tenho nada contra a torcida do Corinthians, do Palmeiras, do Flamengo, nada contra. Só estou dando aqui um exemplo para a gente poder entender que nada pode ocupar o nosso coração acima de Deus. Amém? E às vezes, irmãos, isso acontece devagarzinho, sem nós percebermos esse espaço em nosso coração em primeiro lugar, ele vai sendo conquistado por outras coisas, né? Por exemplo, a questão do dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Nós já sabemos disso. O Mamon é o Deus desse século. Nunca se falou tanto em dinheiro como nós estamos falando nessa geração. E eu não tenho problema nenhum de falar de dinheiro. Eu acho que a Bíblia falou muito de dinheiro, mas há um problema muito grave de colocar isso em primeiro lugar em nosso coração.
Há um problema muito grave de perder a família, de perder tudo por conta de uma conquista do poder, de ter o dinheiro. Terminei de ler um livro ontem, e o empresário falou assim: eu, aos 50 anos, decidi me aposentar, porque eu já tenho 5 bilhões em patrimônios. E eu poderia talvez até trabalhar mais 5 anos, mais 10 anos, para fazer essa fortuna se tornar 50 bilhões, porque depois que você chega lá, é mais fácil no próximo nível, né? Mas ele falou: cara, 5 bilhões e 50 bilhões, para mim não vai fazer diferença nenhuma. Porque tudo que eu quero comprar, eu consigo comprar. Bilhões, para mim, sabe? Então, para mim não vale mais a pena. Aí ele falou, e agora ele falou que vai trabalhar com causas sociais. A maioria das pessoas bem-sucedidas que você vai ver bilionárias aí da Terra, que entenderam a mensagem, no final de suas vidas eles começaram a trabalhar com filantropia. Porque no final você começa a entender que o dinheiro não é absolutamente nada. Que existe coisa mais importante do que isso. Amém? O dinheiro, ele não pode ser o primeiro lugar em nosso coração. A conquista não pode ser o primeiro lugar. O time não pode ser o primeiro lugar. Sabe? Filho não pode ser o primeiro lugar. Filholatria. Quantas mães, né? Quantas mães entregam esse primeiro lugar no coração aos seus filhos? Errado. Amém, amados? Não permita que absolutamente nada tome o lugar do seu Deus. Nós estamos cheios na sociedade de filho que ceifa a vida dos pais. Como naquele caso famoso que nós vimos na internet, a própria filha tramou a morte dos pais, amados. Então o seu coração não pode estar em primeiro lugar em absolutamente nada nessa terra. O nosso coração tem que estar em quem, gente? O nosso coração tem que estar em primeiro lugar em Deus. Ele é a raiz. Ele é o centro de todas as coisas, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma. Amém? Agora, o que é amar de toda a tua alma, né? Coração, a alma. A alma é aquilo que vem de Deus. A emoção, ela está ligado ao que está no nosso alcance. Mas a alma é aquilo que é eterno. Amém? A alma é o que está, que vai conduzir, vai ser o nosso, vamos dizer assim, o nosso corpo glorificado que estará nos céus ou na condenação eterna. A alma é o que vem lá de dentro. Irmãos, e esse nível de amor a Deus é muito profundo. Sim ou não? É muito profundo isso. Amar a Deus com a sua alma. Eu sempre falo para as pessoas quando estou dando aconselhamento, e às vezes a pessoa está magoada com alguém, ou se entristecer com alguém, está magoada com o pai, magoada, seja o que quer que seja. Eu falo o seguinte: não ame a pessoa, ou seja, não ame as atitudes dela, são dela, ame a alma dela. Porque se você amar a alma dela, você não vai se frustrar. Se nós amarmos a beleza estética, um dia, por exemplo, eu estou com 37 anos de idade, daqui a 50 anos eu vou estar com 87 anos. Já murchou tudo, irmão. Só osso. Osso e pele, né, Zé? Só osso e pele. Então toda a beleza estética que eu possa oferecer à minha esposa nesse momento, talvez conduziu ela a se casar comigo, daqui a 50 anos não vai ter mais. Né, amor? Vamos ser só pele e osso. Então nós precisamos agora desse amor que vem de dentro. Entende? Amor que vem da alma. Então ame a alma das pessoas, assim como Deus está nos mandando. Ame com a sua alma. Ame a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma. Aí é aquele amor que vem de dentro. É aquele amor de alguém que não troca por nada. É por isso que quando eu fui participar do retiro, e no retiro tem um momento no retiro em que nós somos colocados, eles fazem uma simulação como se nós estivéssemos uma igreja perseguida lá nos países muçulmanos. Mas é bem real mesmo, os caras com arma na mão, tudo assim. Bem real mesmo. Né? E fiquei 3 dias lá nesse retiro. E tem um momento desse retiro em que o pastor, quando a ministração, uma dessas ministrações, nós passamos várias ministrações no dia, mas em uma dessas ministrações o pastor perguntou assim: quem aqui, de sinceridade no coração, está disposto a dar a vida por Jesus? Amém? Quem aqui está disposto
eu queria que você levantasse a mão nessa manhã, o pregador falando, né? Você que está disposto a dar a sua vida por Jesus. E eu não tive a coragem de levantar. Porque ele pediu para eu ser sincero. E de verdade, eu não estava disposto a dar a vida por Jesus. Amém? Eu ainda não estava nesse nível de amor. Eu acredito que de lá para cá foi aperfeiçoado isso em mim, mas naquele momento eu não estava nesse nível. Então é esse nível que Deus quer que você sirva a Ele. Amém? Estevão deu a vida por quem, gente? Por Jesus. Pela igreja. Paulo deu a vida por quem? Paulo padeceu necessidade, sofreu, foi, chicoteado, caluniado, sofreu tantas coisas por amor à igreja, por amor a Cristo. Pedro sofreu por quem? João, depois de ser ali fritado no tacho de azeite, foi jogado na ilha de Patmos para morrer lá. Amém, amados? Você entende isso? Então esse é o nível que Deus quer nos levar, o nível de relacionamento com Ele. Ame a Deus sobre todas as coisas, ame com a tua alma. Ao ponto de você estar disposto a entregar a sua vida por Ele. Se você ainda não está no nível de entregar a sua vida por Ele, então nós precisamos avançar. Porque nós ainda não conhecemos o que é cristianismo. Eu saí daquele retiro entendendo que eu ainda não era cristão. Eu era um simpatizante do Evangelho. Mas o verdadeiro cristianismo que está na Bíblia, eu ainda não tinha experimentado. Amém? Como daquela missionária, isso é um fato real que eu vou contar aqui. A missionária em que os soldados chegaram na casa dela, colocaram a arma vários soldados. Colocaram a arma na cabeça dela e ameaçaram de morte. Ou você confessa Jesus, ou você nega Jesus e confessa lá, né? Ou você vai ser entregue, você vai ser presa, você vai sofrer as consequências. E ela preferiu sofrer toda a consequência. E a história diz, né? Essa missionária, não sei nem se ela é viva ainda, mas tem a história dela na internet. Ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz, inclusive, né? Nobel da Paz, ela ganhou uma premiação, não me lembro se foi o Prêmio Nobel da Paz, mas ela ganhou uma premiação por esse feito, né, heróico, uma mulher. E ela foi colocada dentro do container, amado, junto com outros prisioneiros também. Foram presos porque eram cristãos, porque confessaram a fé cristã. E esse container não tinha banheiro. As pessoas tinham que fazer as suas necessidades dentro daquele container e conviver ali durante muitos anos. Durante muitos anos dentro daquele container. Amém, amados? E às vezes as pessoas, muitos dos irmãos não conseguiram nem chegar aqui hoje de manhã. Porque tá sol, porque tá não sei o quê. Porque ventou, irmão, pelo amor de Deus. Se acontecer um negócio desse aqui no Brasil, nós somos 45 milhões de cristãos. Cai para 4 mil, 10 mil. Porque eu vou te falar, raça de crentezinho fraco, meu irmão, nós estamos aqui no Brasil. Vou te contar, irmão. O pastor chegou, o pastor falou isso, vou desviar. Então se o cara colocar a arma na tua cabeça e pedir para você negar Jesus, então você nega. Irmão, nosso cristianismo aqui é muito raso, falar a verdade. Eu não conheci esse cristianismo lá, que os meus irmãos vivem lá nos países muçulmanos. Eu quero um dia ter a oportunidade de estar lá com meus irmãos. Eu quero um dia estar lá, se eu estou ouvindo isso aqui. Amém? Mas o que nós vivemos aqui, isso aqui é fácil ser cristão no Brasil. Não tem perseguição. Nós não estamos com medo que esse soldado vai entrar daqui a pouco para matar a gente. Por enquanto não. Pode ser que a gente está caminhando com um negócio disso aí, mas por enquanto não. Amém? Então o que eu estou falando para você aqui nessa manhã? Deus te trouxe aqui nessa manhã. Entenda isso como do Espírito Santo para você. Eu não preparo a palavra que eu quero pregar para você. Se eu fosse pregar o que eu queria aqui, ia ser outra coisa. Estou pregando aqui o que o Espírito Santo manda falar para nós. Deus está trazendo essa palavra aqui nessa manhã. O nível de cristianismo que nós temos vivido aqui no Brasil, como igreja brasileira. Eu estou falando para os irmãos que estão acompanhando pela internet também. Isso pode ser qualquer coisa, menos o evangelho. Estão muito longe de ser o evangelho. A gente precisa caminhar muito por esse evangelho. Amém? E eu não estou dizendo que nós estamos errados, nós estamos no caminho. Aceitamos Cristo, entregamos nossa vida para o nosso, aceitamos Ele como nosso único e suficiente Salvador, nos batizamos, mas esse não é o local que Deus quer para você. Me batizei, agora estou salvo, está tudo certo. Não, Deus tem mais para você, meu amado irmão.
Deus tem uma profundidade maior. Amém? Ele quer te levar num nível, irmãos, entenda uma coisa. A palavra do Senhor vai dizer para nós que a porta do céu ela é o quê, gente? Ela é estreita, larga é o caminho que leva para a condenação, mas estreita é o caminho que leva para a salvação. Irmãos, eu preguei aqui no culto passado, falamos sobre mentalidade. Ninguém vai conseguir acessar o céu com a mentalidade da terra. Se você não está disposto a abrir mão de nada por Jesus, então esquece, o Evangelho não é para você. O Evangelho não é para você. Amém, amados? E muitas pessoas estão aceitando a Jesus na igreja. Está bonito demais, irmãos. O batismo nas igrejas por aí está um negócio bonito. É um show. É um show. O batismo é um show. O cara nem sabe o que ele está aceitando. Aceitar Jesus é tomar a sua cruz, negar a si mesmo e seguir em frente. Essa semana estava conversando na célula sobre isso, né? A irmã trouxe uma situação, eu estava falando com ela, estou compartilhando com os irmãos, porque eu falei isso lá na célula. Né? Falei para ela, irmã, você está pensando que o evangelho é o quê? O evangelho é pancada no lombo. Bem-vindo à selva. Bem, irmãos, não é fácil. Ser cristão não é fácil. Se alguém falou diferente para você, se alguma igreja está pregando diferente para você, essa hipergraça não existe na Bíblia. Cadê? Não está aqui. Ah, não, mas o amor de Deus alcança. Claro, o amor não alcançou. Eu era pecado, estava lá na podridão do pecado. O Senhor foi lá, me resgatou você. Mas agora nós aceitamos, nós começamos a um degrau, agora precisamos ir para o próximo nível, amados. Ir para o próximo nível. Não deixar, choveu, eu não vou na igreja. Ventou, eu não vou na igreja. E não sei o que, papai. Irmão, que cristianismo é esse, amados? Ah, pastor, então é melhor eu continuar no mundo. Irmãos, a decisão é nossa. A Bíblia já apresentou para a gente o inferno. Ela já apresentou para nós esse lugar, esse lago de enxofre que vai arder eternamente e que os demônios vão nos atormentar eternamente. Eu não quero que você esteja aqui por uma enganação, porque eu preciso que você esteja aqui financeiramente para manter a estrutura religiosa. Não! Eu preciso que você esteja aqui entendendo de verdade o que é o Evangelho, o que Cristo quer de você. Ele quer todo o seu coração. Amém, amados? Pastor, mas o senhor está sendo duro. Não estou sendo duro não, amados. Você não sabe o que é duro. Amém? Duro vai ser no dia do juízo final. Muitos chegarão diante do Senhor Jesus. Ele disse aqui na palavra, não sou eu que estou dizendo. Abre aspas, Jesus dizendo. E muitos chegarão diante e dirão, Senhor, Senhor, em teu nome expulsei demônio, em teu nome fiz isso, aquilo, outro, papai. Ele dirá, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Apartai-vos para o fogo eterno, eu não vos conheço. Você não tem parte comigo. Amém, amados? Evangelho é coisa séria. As pessoas estão brincando com o Evangelho na nossa geração moderna. Não dá para levar na brincadeira, amados. Ou nós tomamos uma decisão com Deus, sabe, nos posicionamos no mundo espiritual, ou o diabo vai ficar brincando com a gente. E o diabo não vai impedir as pessoas de estar na igreja. O joio vai estar onde, gente? O joio vai estar no meio de trigo. E talvez eu ou você podemos ser o joio aqui nessa manhã. Amém? Eu ou você podemos ser o joio aqui nessa manhã. Então, policie a sua vida para que você seja o trigo que vai ser colhido para a morada celestial, não para ser cortado e lançado no fogo. Conhecereis a verdade vos libertará. O Evangelho não é brincadeira, amados. Amém? Eu estou falando isso aqui para você em amor, não como quem santarrão, que é mais santo que você. Não, eu sou pequenino, eu sou mais insignificante que você. Sabe por quê? Porque às vezes que eu errei, que eu falei, eu errei consciente, sabendo muito bem o que a palavra diz a respeito. Então talvez o meu pecado seja maior que o seu. Mas eu estou falando isso aqui na esperança de salvar alguns. Amém? De salvar a mim mesmo e salvar alguns. Porque, irmãos, nós estamos brincando do Evangelho. Nós vamos ver na internet aí, sabe? Pega a internet, abre no YouTube, você vê a quantidade de coisa que está acontecendo por aí. É porque às vezes a gente, aqui em Samã, fica um pouco oculto isso. Mas vai para aí para você ver o que tem. É troço de louco, irmão. As pessoas estão brincando de verdade. Eu não quero participar desse meio. Eu não sou mais santo que ninguém, mas eu escolhi, eu quero ser salvo, cara.
Eu não quero condenação para minha vida, eu não quero fogo eterno, eu não quero, de verdade. Ah não, Senhor, pô, pastor, mas a palavra diz que aquele homem estava lá, ele na última hora ele aceitou Jesus, entregou a vida dele lá no Calvário, ele foi salvo, então eu posso viver a minha vida inteira no mundão, curtindo o carnaval, vivendo uma vida lascívia, dentro da igreja, na fornicação, então tantos outros pecados, e depois chegar no último momento, sabe, me converter de verdade e acessar a salvação, a vida eterna. Eu passei essa experiência agora, mês passado. Eu não sei se meu pai ele alcançou a salvação da vida dele. Eu não sei se ele está no inferno hoje ou se ele está no céu. Eu não sei. Eu não tenho essa certeza. Eu achei que eu ia ter uma oportunidade de no outro dia de repente falar de Jesus para ele, mas eu não tive mais. Aquele foi o último segundo que ele teve aqui na terra. Sabe o que me dói mais? Porque teve um momento que eu estava dentro do quarto com ele. Isso aqui eu nunca contei pra ninguém, nem mesmo pra minha esposa. Eu estava dentro do quarto com ele. Não sei se eu compartilhei com o Zé, acho que eu falei com você. E eu olhei pra pia. Contei aqui na igreja, né? Eu olhei pra pia e o Espírito Santo falou assim no meu coração: pergunta se ele quer Jesus na vida dele e batiza ele aqui agora. Isso era uns 10 e pouco da noite. Eu estava esperando os médicos virem. Os médicos demoraram 40. Ele estava com hemorragia, a cama já entornando sangue no chão. E os médicos demoraram 40 minutos para atender ele. E nesses 40 minutos o Espírito Santo falou comigo: batiza ele agora. E pergunta se ele quer Jesus. Mas eu falei: não, deve ser a minha voz do meu eu. E eu falei assim: não, ele, na minha cabeça eu cria que ele ia ficar vivo. Ele saiu andando, foi no banheiro comigo, eu levei ele no banheiro. Estava conversando, estava lúcido, em hipótese nenhuma, na minha cabeça, eu sabia que a doença era ingrata e que talvez ele fosse recolhido por aquela doença, mas eu não tinha a mínima ideia que ia ser naquela noite. Amém, amados? E eu tomei uma decisão quando eu saí daqui do hospital, de que todas as pessoas que passassem na minha frente a partir daquele momento, elas iriam ouvir uma pregação salvífica, porque eu não sei se eu vou ter uma oportunidade de amanhã falar de Jesus para você e falar da forma que eu estou falando aqui nessa manhã. Amém? Então Deus está te convidando. Eu estou pregando as minhas verdades. Eu estou pregando com a minha alma aqui nessa manhã. Como que você amanhã, como que eu e você amanhã não estivéssemos mais aqui. Como que fosse o último dia. E eu quero todo dia nessa igreja pregar como se fosse o último dia. Porque a verdade é que eu não sei se amanhã vai ter. Amém, amados? O evangelho é algo muito sério. Sabe por que é sério? Porque está falando da tua alma, está falando da salvação da tua família, da tua casa. Está falando de você. Amém? Então não brinca com isso não. Se eu tenho um que quer que nós brinquemos com o evangelho, brinquemos de ser crente, brinquemos de evangelho, Satanás e seus demônios. Jesus quer que nós levamos isso aqui a sério. Amém, amados? Glória a Deus. Essa semana eu tive uma experiência com Deus e o Espírito Santo ministrou no meu coração o seguinte: você não tem noção da opressão espiritual, do peso espiritual que nós enfrentamos para acessar o outro lado, para entrar na terra prometida, para alcançar a salvação. Você não tem noção. Porque se você tivesse noção, eu prego aqui na igreja que você deve jejuar pelo menos 2 vezes por semana. Se você tivesse noção do mundo espiritual, do que é o mundo espiritual, eu tive um pouquinho, só uma 0,01% do que é o mundo espiritual. Se você tivesse um pouquinho de noção, você ia, no seu dia a dia, você ia começar a se afastar mais de algumas pessoas e começar a ter uma vida mais santa. Se afastar mais de tirar algumas coisas da tua vida. Sabe por quê? Porque o mundo espiritual não está de brincadeira. O diabo tem 3 objetivos para nós. Quais são os 3 objetivos, gente? Matar, roubar e destruir. Não está de brincadeira. Amém? Todos os pastores que brincaram no altar e que eu conheci, alguns não estão na obra de Deus mais e outros tiveram que voltar lá para o final da fila. Sei que é coisa séria. Amém? É muito sério mesmo o que eu estou falando para você nessa manhã. Em nome de Jesus, salva a tua alma, meu amado irmão. Salva a tua alma. Porque Jesus pode voltar para você ainda hoje. Ainda hoje Jesus vai voltar para você. Leva a sério isso.
Eu sei que é difícil, eu sou ser humano, eu sou carne igual você. Eu sei que é difícil, não estou falando que é fácil, não. Eu sei exatamente o que é. Amém? Mas é possível, Jesus disse que é possível. Amém? No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo porque eu sou com você. Então ame a Deus de todo o seu coração. Amém? Amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento, amados. O apóstolo Paulo escrevendo na igreja diz assim: aquilo que é bom, aquilo que é perfeito, aquilo que é agradável, e se tem alguma coisa boa nisso penseis. O que tem ocupado o seu pensamento? Quem vai ganhar o Big Brother? O que tem ocupado o seu pensamento? Qual é a próxima série que eu vou assistir? O que tem ocupado o seu pensamento, amados? Sabe, qual vai ser o próximo vídeo que eu vou ver? O que tem ocupado o seu pensamento? Qual tem sido a sua preocupação? O próximo sapato que eu vou comprar? Numa geração consumista que nós somos? Essa não pode ser a nossa preocupação, irmãos. Amém? O nosso pensamento precisa estar ocupado das coisas do alto, porque ninguém entra lá se não tiver a mente do alto. Se a sua mente está na terra, 90% na terra não entra no céu. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra que está dizendo, amados. Esse evangelho é duro, é difícil, mas é o único que salva, não tem outro caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, a porta é estreita, irmão. Meu Deus. Então, o segundo semelhante a esse é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse aqui não é fácil não, irmão. Esse aqui é bravo. Amém? A gente está vivendo um tempo agora, sabe uma estratégia que o diabo ele criou? Muitos pastores já acordaram para isso. O Espírito Santo tem ministrado isso há muito tempo. Eu comecei a observar isso na sociedade. Mas alguns líderes famosos, eu estou começando a falar sobre isso na internet abertamente. Você quer ver uma coisa? Cachorro, animal. Nunca se viu tantas pessoas amarem mais os animais, os cachorros, os gatos, do que propriamente o ser humano. Amém? As pessoas gastam R$1.000, R$2.000 por mês com animal, com cachorro, e não tem coragem de comprar uma quentinha para um mendigo que está em frente da casa dela passando fome e não tem onde dormir. Porque o diabo conseguiu plantar na nossa geração, irmão, um pensamento de que o ser humano não presta, o ser humano não vale nada, de que o ser humano vai errar com você. Irmãos, Deus não mandou a gente amar só quem vai acertar com a gente, não. E Deus não falou que amar. Irmãos, se tem alguém que teve frustração no tocante a isso, foi Jesus. Porque Jesus amou o mundo de tal maneira, Deus amou muito de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Jesus, quando olhou para os soldados que pregaram ele no Calvário, Jesus disse: Senhor, perdoa ele, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Eles estão guiados pelo maligno. Amém, amados? Então, ame o teu próximo. Eu não tenho nada contra cachorro. Lá em casa tem o Max. Jamais nós vamos maltratar o Max. Jamais nós vamos deixar... Não, o Max. Jamais. Não estou falando isso. Não é isso que eu estou falando. Maltratar animal. Até porque quem tem Jesus no coração não tem coragem de maltratar nem a moça, quanto mais o cachorro. Né? Eu sou de um tempo que eu vi meu avô, por exemplo, matar o cachorro a paulada até ele morrer, porque ele comeu um ovo de galinha. Você talvez não presenciou isso também, né? Mas eu não concordo com isso. Se pode nenhum maltratar os animais. Eu vi as pessoas na roça batendo o cavalo até o cavalo às vezes se machucar, porque o cavalo não fez o que a pessoa queria. O cavalo não entrou aqui, então vamos bater nele até ele entrar. É um animal, gente. Estou falando isso aqui, né? Estou falando das entidades que lutam pela proteção dos animais. Eu vejo isso em Deus também, que lutam pela mortandade das baleias. Não é isso que a gente está falando. Na internet tem muito isso. Na vez a pessoa vem embaixo para ler comentário. Então, eu estou falando aqui da gente amar mais as coisas dos animais mais do que as pessoas. As pessoas são muito importantes, amado. Jesus, ele criou a igreja. Jesus enviou o seu filho aqui na terra pelas pessoas. Não foi pelos cachorros, pelos animais, pelos gatos, nem pelos cavalos. Não. O sangue de Jesus naquele calvário não foi pelos animais. Foi por mim, por você, foi pelo ser humano. O ser humano tem alma. Amém, amados? Muito mais importante. Não tem voz. Muito. Jesus falou assim, ó. Não andeis ansiosos com que haveis de comer, beber e vestir. Observais as aves do céu, né? Que não ajuntam em celeiro e tudo mais. Mas
O Pai os alimenta todas as manhãs. É isso? Não tem voz, muito Pai, mais valor do que elas? Então você, o valor de um ser humano, excede muito o valor de um animal. A Bíblia vai dizer para nós, gente, que nós fomos criados para governar. Os animais estão submissos a nós governamos sobre eles. Nós somos muito mais importantes que os animais. Amém? Vamos quebrar esse primeiro discurso de Satanás que está andando por aí. Não, aqui não encaixa. Isso não é Bíblia. Amém, irmãos? Meu amado irmão, vá para casa com essa mensagem. Leva o Evangelho a sério. Não leva isso aqui de brincadeira. Eu poderia estar aqui massageando o seu ego e pregando um evangelhozinho macio para você. E você voltar para casa feliz da vida. Né? Talvez eu dar a sua melhor oferta aqui, porque os enganadores que tem por aí, irmão, eles são uma benção. Irmão, Deus manda dizer para você agora que eu estou vendo uma chave na sua mão agora. Deus vai te entregar um carro, o carro é branco com um pneu não sei o que, papapá. E a pessoa, que maravilha, se entrega, né? Dá até o dinheiro que ela tem na carteira, ela entrega. Não, esse é o evangelho que eu enxergo aqui na Bíblia. Eu não estou nada contra os dons de profetizar. É Bíblia. A igreja precisa desse dom da profecia para a edificação do corpo de Cristo. Mas o que nós estamos falando é de um evangelho barato, muitas vezes poupa as pessoas da verdade, para que as pessoas permaneçam no sistema religioso que nós estamos vivendo financeiramente falando. Amém? Esses dias alguém chegou para o líder religioso e perguntou assim: ô fulano, não vou citar o nome aqui porque eu sou médico, fulano, esse jatinho que a igreja comprou por 10 milhões de reais, em algum momento algum membro da igreja andou porque foi comprado com dinheiro da igreja? Algum membro da igreja andou nesse jatinho? Não, jatinho é para os pastores. Eu falei, não, jatinho não é da igreja. Amém? Porque o bebedouro é da igreja, foi doado por uma irmã e o bebedouro é da igreja, para todos usarem. Aqui é da igreja, o altar é da igreja, é da igreja, então é para todos, o ventilador é da igreja, é para todos usarem. Então, para mim, se o helicóptero, o avião foi comprado com dinheiro da igreja, ele tem que ser usado para transportar os membros. Tem um membro precisando ir no médico lá no São Paulo, o avião da igreja vai buscar. Vamos pagar o avião, vai lá buscar, traz para São Paulo para fazer o coisa. Vai ficar passar 10 horas dentro do ônibus. A pessoa com problema de saúde já. Não é da igreja? Está serviço. Tá bem, amados? Você entende isso? Então, cuidado, irmãos. Cuidado com os falsos ensinos, as gente de doutrina que tem vindo por aí. Nós precisamos estar percebendo em relação a isso. Amém? E no mais, ame a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, seu intelecto. Amém? Fazendo isso, você vai agradar o seu Deus, não o seu pastor. Vai agradar quem? Ao seu Deus. Ele vai ficar feliz com você. E Ele conhece o nosso coração, né? Ele conhece o nosso coração. Agora, as nossas atitudes falam por si só. Abre conhecimento de atitude. Né? Não adianta a gente falar, eu amo a Deus, mas qual foi a última vez que você limpou a igreja? Ama a Deus, mas qual foi a última vez que você evangelizou uma pessoa? Ama a Deus, mas qual foi a última oferta que você abençoou a casa de Deus? Entende? Você está entendendo isso, amados? Então, amar a Deus seja atitude. A fé sem obra ela é morta. Amém? Nós aqui não constrangemos ninguém a fazer nada disso. Porque eu entendo que é o Espírito Santo que faz a obra. Vamos ficar de pé então para a gente poder orar. Jesus. Irmãos, eu estava lendo um versículo agora de manhã. O versículo diz assim, alegrai-vos, porque sois advertidos a respeito de algumas questões que há entre vós. Porque quando nós somos advertidos, é sinal que nós somos filhos. Amém? Porque, por exemplo, eu não posso chegar lá para a Lorena, né? A filha da Joelma, e advertir a Lorena, porque ela não é minha filha. Eu não posso chegar para o Brian, para a Mace, para o filho do Maurício. Eu não posso chegar para o seu filho e advertir. Mas o meu filho na minha casa, se eu tiver que advertir, eu vou chegar e vou advertir. Então, quando Deus nos adverte de algo, é porque nós somos filho amado. Amém? Lembra da parábola da pregação de João 15? Deus, Ele apara a árvore para que ela dê mais frutos. Deus está nos aparando nessa manhã.
para que nós possamos frutificar cada vez mais na presença dele. Amém? Que essa mensagem provoque mudanças necessárias em você rumo ao caminho que Deus quer que nós vivamos aqui na terra. Amém? Feche seus olhos então, vamos falar com Deus. Pode aumentar o fundo um pouquinho, filho, por favor. Espírito Santo, obrigado por essa mensagem nessa manhã. Uma mensagem, meu Deus, que não veio dos meus lábios. Uma mensagem, meu Pai, que talvez não seria aquela em que eu queria pregar aqui nessa manhã. Mas a mensagem que veio do alto do teu trono, Senhor Jesus. E que nessa manhã dominical, em que nós nos dispusemos a vir na tua casa, nós possamos voltar para casa, não com tristeza no coração, porque muitas vezes nós olhamos essa porta estreita como, sabe, o renunciar a algumas coisas, como perder o prazer de viver. Ah, meu irmão, renunciar a algumas coisas desse mundo não é perder o prazer de viver. Renunciar a algumas coisas desse mundo é simplesmente você voltar a viver, você a viver de verdade. Porque muitos de nós somos só sepulcro caiado, em que por dentro só tem morte. Mas nessa manhã, o Espírito Santo nos colocou diante dessa mensagem de vida para nos colocar de pé em nome de Jesus. Para que essa palavra acesse o nosso interior e que nós possamos compreender que a renúncia ao mundo não é uma penitência. A renúncia ao mundo, aos prazeres da carne, é o amor de Deus para conosco. Aleluias. A renúncia aos prazeres carnais, em que o mundo tem colocado de bandeja para nós, isso nada mais é do que o seu barco sendo colocado rumo à salvação da sua alma. Oh, Espírito Santo, nós não somos governados pelo que nós achamos. Nós não somos governados pelo que nós queremos, ó Pai. Não, nós somos governados pela palavra de Deus. Não é pelo achismo, Senhor. Não é pelo que eu penso. Porque muitas vezes o que eu penso é uma crença limitante e que foi plantada durante muitos anos em minha mente. Uma fortaleza mental. Um pensamento, sabe, maligno na minha mente. Mas eu quero viver e pensar e conduzir a minha vida não pelo que eu penso, pelo que eu acho, mas que pelo que a palavra do Senhor diz para nós e nos conduz a viver, em nome de Jesus. Diga comigo assim: Senhor, me ajuda a andar no caminho da salvação. Não permita que eu me desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Que eu possa acessar essa porta estreita que é a salvação da minha alma. Diga em nome de Jesus: afasta de mim todo prazer carnal, toda vontade em que tristece o Espírito Santo. Diga em nome de Jesus: eu quero acessar a salvação, eu quero morar no céu, na Nova Jerusalém, juntamente contigo, em nome de Jesus. E aplauda esse Deus maravilhoso, que ama você e que quer salvar a sua alma, em nome de Jesus. Amém, amados? Pode sentar alguns minutinhos. Jesus te ama e quer salvar a tua alma. E cada um de nós está aqui nessa manhã, nós somos um tipo de nós somos um tipo de matéria. Alguns de nós somos mais duros do Espírito Santo dobrar, Outros são mais macios, mas todos nós temos a mesma importância para Ele, Então Jesus nessa manhã, Ele está nos dobrando, nos conduzindo, nos mostrando que nós precisamos trilhar esse caminho de Deus, de santificação, de purificação, nós nos afastarmos de algumas rodas de conversa, nos afastarmos dos conteúdos que temos assistido pela internet, nos afastarmos de algumas pessoas que muitas vezes traz conversas carnais, para que nós possamos acessar a salvação da vida eterna. Amém? Seja santo porque eu fui santo, porque eu sou santo. Amém? Então, irmãos, essa é a mensagem de Deus para nós nessa manhã. Deus separou esse momento para nós aqui, nesse domingo. E eu creio que essa mensagem, ela vai acessar o teu coração e vai produzir frutos dentro de cada um de nós. Amém? Vamos abençoar a casa do Senhor. Você que trouxe um dízimo,
você que trouxe a oferta, pega nas suas mãos, né? Sua melhor oferta, seu dízimo, sua contribuição. E não faça isso por constrangimento, até porque eu não vou constranger você, mas faça por amor, com alegria no seu coração. Porque quando você faz com amor e alegria, Deus ele recebe. E a palavra do Senhor diz que, olha só, hein? Antes de você colocar uma oferta no altar, nós deveríamos, se temos algum irmão tem alguma coisa contra ti, vai até ele, resolve primeiro a situação e depois você vem e entrega a sua oferta no altar. Por quê? Porque quando eu vim aqui na frente entregar a minha oferta, eu preciso estar com meu coração aberto para isso. Deus não aceita, Ele não recebe espiritualmente essa oferta que é dada de qualquer maneira, tem que ser com alegria. Amém? Quando você dá essa oferta com alegria, com amor, o céu recebe e as portas espirituais são abertas. É isso? Então, tem ofertas. Olha só que coisa interessante, o Espírito Santo está me dando isso aqui agora. Tem batismo que foi só um mergulho. Sim ou não? A pessoa continuou fazendo a mesma coisa e voltou para o mundão. Não adiantou de nada. Tem oferta que é só dinheiro. Ela não tem valor nenhum espiritual. Porque o cara vê assim, a pessoa vê assim, ó. Rapaz, esses 100 reais vai me fazer uma falta. Sim ou não, amados? Rapaz, esses 100 reais, poxa, dá pra me comprar mais não sei o que, né? E o cara vem arrastando aquele envelope. E aí o que acontece? Deus ele conhece nosso coração. Ele sabe o perigo de cada um de nós. Então, ela pode ser só um dinheiro, mas ela pode ser uma oferta, diz uma contribuição espiritual. Lembra da ofertinha da viúva? A moedinha? Deus disse, ela deu muito mais do que muitos estão aqui, porque ela deu tudo que ela tinha. É isso? Porque o mundo espiritual, ele não recebe se não for de coração. Por isso que a Bíblia diz, eu estou em busca dos verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Amém? Tem gente que só canta na igreja e outros às vezes não tem um time de voz muito legal, mas ele adora, meu Deus do céu. E o céu recebe a adoração daquela pessoa. Está entendendo? Há uma diferença quando você acessa o mundo espiritual com o que você está fazendo e quando você não acessa. Glória a Deus. Então faça desse momento que você daqui a pouco nós vamos orar, você vai vir aqui na frente, desse momento espiritual do Senhor, eu vou te entregar com todo o meu coração, com alegria, porque eu sei que eu estou entregando para o Senhor. Amém? Vamos orar então. Jesus, obrigado pela sua oferta, por esse dízimo que o Senhor colocou na mão de cada filho, de cada servo, Senhor. Espírito Santo, que o Senhor possa receber essa oferta, esse dízimo, Senhor, com alegria nos céus. E que essa oferta, esse dízimo, ela possa abrir as portas espirituais na vida financeira para o meu irmão, Senhor. Espírito Santo, que quando essa pessoa colocar aqui no ofertório essa contribuição, que a vida financeira dela seja alcançada. Que o mundo espiritual seja ativado. Em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém, amados? Vem aqui na frente, coloca a sua contribuição com amor, com alegria. Porque Deus, vendo isso, Ele vai abençoar suas finanças também. Glória a Deus. Irmãos, tem hora aí, filho? Para mim, estou meio perdido aqui na hora. 10h20? Vou encerrar já, tá? Mais 3 minutinhos a gente encerra. Pode dar na transmissão também, filho, por favor. Irmãos, nós vamos estar de volta na quarta-feira de cinza, né? Que para muitos é uma quarta-feira de cinza, de derrota. E realmente vai ser para alguns, né? Porque... Iniciando? Bom, filho. Deus no controle. Então, quarta-feira nós vamos estar de volta, 7h30 da noite, tá bom? Estejam firmes aqui. Nós vamos estar nesse propósito. Lembrando também, irmãos, que eu vou tirar um recesso pastoral agora entre o dia 15 e o dia 29 de fevereiro. Nós vamos diminuir um pouco a atividade aqui na igreja. Eu vou tirar um tempo mais com a minha família. Um tempo mais dedicando a alguns projetos que eu estou fazendo também.
E eu, a princípio, iria me afastar 100% nesses 15 dias. Mas o Espírito Santo tocou no meu coração. Eu, graças a Deus, não estou me sentindo cansado fisicamente, né, mentalmente. Eu sei que é necessário tirar esse tempo também. Mas eu vou me abster somente nos cultos de quarta-feira. Tá bom? Então nós vamos, entre o dia 15 e o dia 29 de fevereiro, nós não teremos culto às quarta-feiras aqui na igreja. Mas aos domingos, 7h30 da noite, nós vamos. Tá bom? Porque eu entendo que você passar esse período inteiro, 15 dias, sem nós termos... Eu não tenho uma pessoa que esteja preparada para poder assumir aqui o altar, né, fazer a pregação aqui nesses cultos, nesses 2 domingos, se não me engano, que vai ter, né? Então, diante de todo esse cenário em que nós estamos encontrando agora, até mesmo espiritualmente, tem irmãos que, a irmã que aceitou Jesus agora, precisa desse acompanhamento, do primeiro espaço. Eu não posso simplesmente tirar férias e deixar a pessoa de qualquer maneira. Seria uma negligência da minha parte. Eu entendi espiritualmente, eu não posso fazer isso 100% agora. Amém? Então nós vamos abster do culto de quarta-feira, que geralmente vem menos pessoas, um culto mais tranquilo. Vou ter esse intervalo durante a semana. E aí no domingo nós vamos nos encontrar aqui 7h30 da noite. Aí não vamos ter escola bíblica dominical de manhã. Quem também me toma esse tempo de preparar o estudo e tudo mais, né? Tem essa liberdade de ficar um pouco mais, até mesmo de tomar um café de manhã com a família e tudo mais. E nós vamos estar juntos aqui sempre ao domingo à noite, 7h30 da noite, até o dia 29 de fevereiro. Tá bom? Então, mas quarta-feira agora, presencial novamente aqui. Aí, depois, né, entre o dia 15 e 29, nós vamos ter culto somente aos domingos. As demais programações, elas não vamos ter durante esse período. Até mesmo a questão da célula, na sexta-feira, eu tinha cogitado a hipótese de colocar a irmã Helena para fazer nesse intervalo, mas eu entendi que era necessário primeiro ela passar pelo treinamento. Nós vamos fazer agora, programamos aqui, a Bia e a irmã Helena vão fazer, para fazer no início de março, né? Quando eu voltar desse recesso aí, nós vamos fazer esse treinamento aqui do grupo. Aí então depois eu vou dando mais liberdade para elas poderem fazer, porque irmãos, tudo que nós nos propomos fazer na casa de Deus tem uma questão espiritual. Então eu não posso colocar a pessoa de qualquer maneira, porque eu posso estar colocando ela numa prova. Amém? Então tem que ter essa sabedoria, esse entendimento. Então por esse motivo nós realmente não teremos a célula na sexta-feira durante esse período agora até o dia 29, tá bom? Então os demais, domingo nós vamos estar aqui presentes em nome de Jesus. E a irmãzinha lá que aceitou Jesus lá na célula, nós vamos estar acompanhando ela de perto, tá lá visitando ela durante a semana também. Os irmãos que estão mais maduros na fé, já sabem qual o caminho de oração, ler Bíblia, né? Fazer tudo isso nesse período, façam isso. Mas a irmãzinha que está chegando agora, vamos dar uma atenção um pouco mais para ela, né? Para poder ela também não fraquejar nesse início. No início não é fácil. Quanto mais a pessoa que veio da vida que ela passou, o que ela passou, ela precisa da nossa força, do nosso auxílio. Tá bem? Glória a Deus, amados. Deu para compreender assim? Então, quarta-feira aqui presente e domingo nós vamos estar também. Todos os domingos aqui presentes, independente do período de recesso ou não. Tá bom? Glória a Deus. Vamos ficar de pé então, para a gente poder orar e ir para casa. Estou esquecendo algum recado, amor, para passar aqui alguma coisa? Não, né? Ó, coloquei ali na entrada da igreja um calendário com todos os eventos anuais até dezembro de 2020. Até o final desse ano tá tudo lá, né? Inclusive, quando a gente voltar nesse recesso pastoral, nós vamos ter uma das primeiras sexta-feiras, né? No dia 8 de março, é uma sexta-feira. Nós vamos fazer uma célula especial das mulheres, né? Vai ser uma sexta-feira lá, nós vamos fazer um negócio bacana pra gente convidar as mulheres para estar com a gente também lá. Os homens, claro, pode ir, não tem problema não, né? Mas vamos fazer específico as mulheres, convidar as mulheres para estar com a gente lá. Dia 8 de março, sexta-feira, vai ser muito especial. Tá no retorno. E no finalzinho também de março, vê pra mim, filho, consegue ver aí? No final de março, tem também o aniversário da igreja. Nós vamos completar 7 anos de ministério aqui nessa igreja. Tá lá, festa. É um sábado, veio? Essa festa aí. Não? Depois eu vou passar a data para você direitinho lá. Mas no final, lá no finalzinho de março, nós vamos fazer a nossa festividade aqui em comemoração aos nossos 7 anos de igreja. E vai ser um tempo memorável. Vamos convidar uns irmãos para estar trazendo aqui um louvor, trazendo uma palavra para a gente também. Vai ser um tempo muito agradável também na presença. Vamos se preparando para esse propósito, tá bom? Dia 9 de março também nós estamos cogitando fazer
o nosso bazar. Dona Marinete está sentindo o coração, né, de fazer esse bazar lá na lojinha dela, lá em Caxias. Então, você que tiver alguma doação de roupa, quiser fazer, já pode trazer a doação. Dia 9 de março, esse é o segundo sábado do mês de março, vou fazer o bazar lá na loja da Dona Marinete, tá bom? Esse bazar tem o objetivo de arrecadar fundos para os projetos da igreja. Nós temos que terminar aquela obra ali atrás, e também para a cesta básica, o social da igreja também, tá bom? Então vamos orar em nome de Jesus. O mais, eu vou colocando para você lá nas nossas redes sociais. Ó, não deixe de acompanhar também, todo dia, 6 horas da manhã, nós estamos ao vivo lá na nossa transmissão lá, tá bom? 6 horas, estamos lá trazendo uma palavra para você. Esteja lá com a gente também conectado. Deus tem falado muito aos nossos corações. Vamos orar. Jesus, abençoado seja esse domingo, meu Pai. Nós estamos sendo enviados para casa como soldados em Cristo, como ministros do Seu Evangelho, como, meu Deus, aqui missionários enviados para o campo de batalha. Meu Deus,